Bom dia, pessoal. Bem, hoje nós estamos indo para a nossa 10ª aula, né, que na verdade é mais do que isso, mas eu quis separar por blocos de aula. Então, muitas vezes eu chamei uma mesma aula, uma aula com o mesmo número em mais de uma reunião, ou seja, em mais de um momento em que nós nos reunimos, foi utilizado o mesmo número de aula. Então, hoje eu estou chamando de aula 10. E hoje, na aula 10, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre diagramas termodinâmicos, né? O que são os diagramas termodinâmicos e para que eles servem? Mais ou menos o nosso objetivo hoje nesse nosso encontro. Os dados aerológicos, né, que nós comentamos um pouco na aula passada, são aqueles dados que nós temos a obtenção por radiosondagens ou sondagens da atmosfera. Nós vimos que essa sondagem ela pode ser feita de forma manual, né, com as radiosondas, conforme aquele modelo que a gente apresentou nos slides da aula passada. Mas hoje já pode ser feito por sensoriamento remoto também, e já tem até métodos mecânicos, né, assim, automáticos que conseguem fazer essa sondagem. E ela tem um objetivo que é identificar as características da atmosfera, tanto do ponto de vista dinâmico, né, do ponto de vista de como essa atmosfera está mudando ao longo do tempo, e termodinâmico, ou seja, como as transferências, né, como o calor, né, a energia, a parte de transferência de calor está acontecendo em determinados níveis da atmosfera. Então, o comportamento dinâmico e termodinâmico da atmosfera, né, ele vai ser muitas vezes captado por essas informações de radiosondagem, as informações aerológicas. E para facilitar esse estudo, né, dessas características tanto dinâmicas como termodinâmicas, existem propriedades físicas da atmosfera que o uso, né, a aplicação de diagramas termodinâmicos ou os diagramas aerológicos nos dará entendimento dessas propriedades. Então, os dados que serão obtidos através da radiosondagem, eles devem ser representados, né, no diagrama termodinâmico. Ou seja, eles devem ser inseridos no diagrama termodinâmico e, a partir dali, nós extrairemos propriedades físicas da atmosfera superior que serão muito importantes para o entendimento dessas características dinâmicas e termodinâmicas. Em geral, as informações que vão ser obtidas, né, são as informações de temperatura, pressão e umidade na atmosfera, mas em alguns casos também são fornecidas informações de vento. E no estudo da atmosfera, através desses diagramas, nós precisamos levar em consideração alguns aspectos, né, que o primeiro deles é o aspecto estático, ou seja, você analisa uma estrutura vertical da atmosfera num instante específico, né, e você vai analisar isso em vários níveis, e para isso você precisa de dados verticais e instantâneos para que você possa extrair essa informação estática da atmosfera, como ela está agora, né? E o aspecto dinâmico, né? Quando você tem várias obtenções estáticas dessa e você observa a mudança desses parâmetros ao longo do tempo, em diferentes horários, e com isso você tem o aspecto dinâmico, ou seja, como a atmosfera está mudando à medida que o tempo passa. Então, esses dois aspectos podem ser extraídos de diagramas termodinâmicos. Mas um diagrama termodinâmico ele tem propriedades que são necessárias para que ele seja caracterizado como um diagrama termodinâmico. A primeira delas são as linhas, né? As linhas fundamentais. E essas linhas, ou poderíamos chamar de isolinhas, elas são
observadas no diagrama termodinâmico, elas são extremamente importantes para o uso desse diagrama como uma ferramenta que nos dará informações importantes sobre a dinâmica e a termodinâmica da atmosfera. Então, nós temos linhas, né, isolinhas de pressão, que são as famosas isóbaras, temos isolinhas de temperatura, as isotermas, nós temos as linhas de vapor, e temos as famosas linhas, né, isentrópicas, as adiabáticas secas e adiabáticas saturadas. Então, é possível você encontrar essas informações, essas linhas no diagrama termodinâmico, que são essenciais para o estudo do que nós precisamos ver aqui nessa disciplina. As linhas, né, adiabáticas, né, aquelas, tanto do ponto de vista de uma informação para o comportamento de uma parcela seca ou de uma parcela saturada, então elas são as que nós definimos como mais importantes, ou as linhas fundamentais do diagrama, porque é a partir delas que nós vamos ter entendimento de como aquela atmosfera está se comportando. A partir delas, baseado nelas, vocês lembram na aula passada que a gente, quando tratava uma parcela de ar não saturada, né, uma parcela de ar que seria tratada como seca, a gente relacionava aquela parcela com uma linha adiabática seca e aí observar se o gradiente dela era maior, ou o gradiente vertical de temperatura da parcela era maior, igual ou menor do que uma adiabática seca, para a gente poder definir condições de instabilidade, neutralidade e estabilidade da atmosfera. E a mesma coisa acontecia no caso de uma parcela de ar, né, de uma atmosfera saturada. Quando a atmosfera estava saturada, a gente observava o seu gradiente vertical de temperatura comparado a um gradiente vertical de temperatura de uma linha adiabática saturada. E aí a gente tem essas duas linhas como as linhas fundamentais para esse estudo da termodinâmica da atmosfera, usando os diagramas aerológicos, né, os diagramas termodinâmicos. E, lógico, elas vão nos fornecer essas informações, né, esses significados estáticos e dinâmicos que nós precisamos. Quando tratamos do significado estático, ela vai nos indicar como é que está a estrutura vertical daquela camada atmosférica em questão. E quando a gente quer observar o caráter dinâmico, ela vai representar o processo, né, as transformações termodinâmicas que vão acontecer, ou que estão acontecendo ali, para que a gente possa entender essa evolução temporal daquele fenômeno atmosférico. Então, a importância desses diagramas está, de fato, na grande quantidade de informações que nós podemos extrair deles. E, com isso, eles nos permitem estudar a estabilidade da atmosfera, né? Ou seja, estabilidade ou instabilidade, vai depender das condições da atmosfera vertical, né? E com isso a gente vai poder ter esse entendimento. Nos diagramas termodinâmicos, né, a gente pretende buscar equações que expressem essas linhas fundamentais, né? Nós não vamos estar aqui desenhando, determinando, confeccionando diagramas termodinâmicos. Nosso objetivo aqui no curso é apresentar para vocês os princípios físicos que estão por trás de um diagrama termodinâmico. Nós pretendemos aqui mostrar que essas linhas que se apresentam num diagrama termodinâmico, elas seguem regras, elas seguem equações, elas seguem esses princípios físicos que a gente vem comentando. Então, um diagrama termodinâmico ele não aparece do nada na meteorologia, no estudo da termodinâmica da atmosfera. Ele tem um propósito para estar ali e tem um fundamento físico para ser escolhido. E, para isso, a gente precisa tomar algo como referência, né? O Arquidi, ele compartilhou conosco uma aula sobre diagrama de Clapeyron, ou diagrama de Clapeyron, depende da pronúncia. E vocês assistam, né? Lá tem várias informações sobre esse diagrama, eu não vou me deter a ele, a gente parte do pressuposto de que vocês já têm essa base
né, termodinâmica lá da física básica. Então, aqui nós vamos usar o diagrama de Clapeyron como referência, porque já é um diagrama que é muito estudado na física, né? Ele é adequado para a termodinâmica, porque as áreas que são delimitadas pelos processos representados nesse diagrama são proporcionais às energias envolvidas nas transformações que ali estão acontecendo. Mas a gente poderia dizer, então, esse diagrama, já que ele é um diagrama que é adequado para estudar termodinâmica, visto que ele consegue representar bem a energia que está envolvida nas transformações, por que ele não é aplicado para a meteorologia? E a resposta é que o diagrama de Clapeyron ele é um diagrama que tem coordenadas pressão e volume específico. Se ele tem coordenadas pressão e volume específico, surge um problema para nós. Lembrem-se que eu disse desde o início do curso que o meu objetivo é ou fazer uma sondagem da atmosfera, no caso dessa parte do curso, ou baseado em dados de estações meteorológicas, eu possa aplicar aquelas equações que eu defini fisicamente. E aqui não é diferente. O diagrama termodinâmico, para ser aplicável na meteorologia, ele precisa ter coordenadas que eu consiga mensurar na meteorologia. E nesse caso, pressão sim, mas volume específico eu não tenho como mensurar na atmosfera. Então, ele não é conveniente à meteorologia, por causa que ele é um diagrama P-alfa. Ou seja, ele faz essa relação da variação de pressão com o volume específico. Então, nós vamos em busca de diagramas que sejam fisicamente bem representados e que tenham coordenadas apropriadas para o estudo da atmosfera. Então, nós vamos atrás, ou vamos em busca de diagramas que tenham uma relação física com o nosso diagrama de referência, que é o diagrama de Clapeyron. Okay? Bem, então esse é o diagrama de Clapeyron, né? Nós podemos ver aí a relação entre pressão e volume, está aí representado. Aqui nós temos as isóbaras e temos as isotermas aqui representado. E veja que ele é um diagrama menos P, porque a pressão decresce à medida que se distancia da origem, ou seja, a pressão decresce com a altitude. Então, se ela decresce, nós temos um diagrama com coordenada menos P e alfa. Então, o objetivo dessa definição, né, de diagramas aerológicos, o objetivo aqui é que a gente encontre um diagrama aerológico que sirva para a meteorologia, ou seja, um diagrama que tenha coordenadas A e B, mas que preserve a fundamentação física de um diagrama de Clapeyron. E, para isso, eles precisam preservar a equivalência de áreas. Ou seja, o diagrama que eu estou buscando ele tem que ter área igual a um diagrama de Clapeyron. Com isso, os processos físicos ali, que são representados no diagrama de Clapeyron, também são representativos nesse diagrama aerológico. Então, o trabalho, com isso você representa o trabalho, né? Ou seja, o trabalho que é realizado na transformação termodinâmica fechada, ou seja, num processo cíclico, que é representado no diagrama de Clapeyron, também será representado num diagrama termodinâmico, que nós não sabemos qual é. Ou seja, nós vamos em busca desses diagramas termodinâmicos. Então, do ponto de vista geométrico, o que vai acontecer é que a integral que equivale a essa área delimitada sobre o diagrama, envolvendo essas linhas que representam sucessivos estados termodinâmicos, precisa ser observado. Então, matematicamente, para que um diagrama aerológico que tem essas coordenadas que a gente definiu aí, A e B, que nós não sabemos quais são, para que esse diagrama ele seja equivalente a um diagrama de Clapeyron, ele deve seguir a condição de área igual. E aí o que acontece, né? Aqui deveria ser um círculo, né? Integral de linha. Apareceu esse símbolo aqui, eu acho que foi a mudança de computador, de configuração, mas entenda que isso aqui é um integral de linha. Então, você tem
que manter a equivalência de áreas. E para que você mantenha a equivalência de área, ou seja, o que acontece aqui no diagrama de Clapeyron tem que ser igual ao que acontece nesse diagrama X, que eu não sei quem é. Então, para que essa integral de linha dessa equação 1 aqui seja nula, o integrando deve ser uma diferencial exata de uma determinada função que nós não conhecemos, ela é desconhecida aí. E aí recai na nossa equação 2. Bem, e a partir daí a gente trabalhando, né, diferenciando, né, a nossa equação 2, né, você vai poder avançar, né, eu não vou estar descrevendo aqui cada passo desses, que são passos matemáticos, né, então isso aí vocês podem fazer tranquilamente, sem dificuldade. O que eu quero mostrar é que no fim nós vamos encontrar, né, a equivalência de áreas. Eu vou encaminhar esse material para vocês, então não se preocupem. Então, se a gente iguala as equações anteriores, né, equação 4 e 5, que é quando você mantém, né, faz a equivalência de áreas, e você quer manter essa condição, se você iguala as duas equações com as novas coordenadas, você vai observar o seguinte, né, que a coordenada B, né, ou seja, a coordenada A já é uma coordenada conhecida, né? Essa coordenada A aqui ela pode ser a própria pressão, porque a pressão é uma coordenada que é obtida da meteorologia. O grande problema é a coordenada B. Ou seja, quem seria essa coordenada B? Já que a gente tem a coordenada B como o volume específico. Então, no nosso caso, a coordenada B ela pode ser arbitrariamente escolhida dentre aquelas variáveis mais comuns que nós temos na meteorologia. Você pode perguntar, mas professor, eu posso escolher qualquer variável? Bem, sim. Aquelas variáveis que você pode medir numa sondagem ou numa estação meteorológica, sim. Agora, para isso, você vai ter que observar o princípio físico por trás. E aqui a gente fez algumas escolhas, e aí você pode escolher diferente, trabalhar fisicamente por trás disso, mas eu estou seguindo meio que o padrão do que foi pensado quando se definiu os diagramas termodinâmicos, ou seja, se buscou o que fosse mais fácil de ser medido na meteorologia, o que fosse mais comum de ser usado na meteorologia como a coordenada B. Ou seja, a coordenada A nós já sabemos quem é, pressão. Escolhemos pressão, porque já é uma variável medida na meteorologia. Mas quem é B? Lembrem que anteriormente a dificuldade é quem é A, quem é B. A a gente já disse que pode ser pressão mesmo. Agora, B não pode ser o volume específico. Tem que ser uma outra variável meteorológica. Então, vamos lá. Bem, vamos ver o que cada um dos diagramas mais famosos na meteorologia, o que cada uma das pessoas que estava por trás do desenvolvimento dele pensou. Vamos começar com o hemagrama. Existem, como eu falei para vocês, diferentes diagramas termodinâmicos. O mais famoso é o diagrama Skew-T-Log-P. Mas existe o hemagrama, existe também o tefigrama, que são todos diagramas termodinâmicos que são aplicáveis, né, aplicados à meteorologia, apesar de que o diagrama Skew-T-Log-P tem uma aplicação vasta, né, e aí a gente vai explicar por quê no momento oportuno. Mas vamos lá ver o hemagrama. Então, a solução mais simples para atender a condição, né, da equação 6, né, daquela equivalência de áreas, foi eleger, no caso do hemagrama, a coordenada horizontal como sendo a temperatura. Aí você diz, sim, é só colocar B no lugar de T? Não necessariamente, porque precisa ter uma equivalência física. Então, para isso, para que haja essa substituição da coordenada B, que seria, aliás, uma coordenada que seja equivalente ao volume específico, no caso a coordenada B tem que ser equivalente à coordenada alfa, lá do diagrama de Clapeyron, mas B tem que ser uma variável meteorológica que seja usada, né, que seja de uso comum da meteorologia. Então,
o Heskisdal, né, que adotou, né, esse diagrama, que desenvolveu esse diagrama e adotou a variável B como sendo a temperatura, ele trabalhou fisicamente para chegar a essa coordenada. Então, ele partiu da equação de estado para o ar seco, Pα igual a RDT, isolou P igual a 1 sobre alfa RDT. Veja que até aqui as equações de estado continuam conosco. Eu falei para vocês no início do curso. Desde aqui até o término do curso, essas equações estarão conosco, porque elas servem para definição de tudo que nós temos no estudo da termodinâmica da atmosfera dentro do nosso fluxograma. Então, se você diferenciar a equação, né, de estado para o ar seco, diferenciar volume constante, ou seja, ΔP com volume constante, volume específico aqui, vai sobrar RD alfa ΔT com alfa, né, a volume constante. Então, ΔP igual a RD sobre alfa, ΔT com alfa constante. Então, eu posso passar o meu ΔT para lá, fica ΔP ΔT igual a RD sobre alfa. Bem, para manter a relação com a equação 6, isso implica que o meu ΔP ΔT com alfa constante é igual a RD sobre alfa, que é igual a del alfa del alfa com temperatura constante. Isso aqui é para manter a equivalência com a equação 6. Eu tenho isso aqui, tem que ser equivalente a isso aqui. Na minha equação, eu tenho que ΔP ΔT, ele escolheu que a variável B era T, então veja que o T aparece aqui, então ΔP ΔT, com alfa constante, é igual a RD alfa, que tem que ser equivalente a del alfa com B. Mas quem é B? T. Ou seja, B ele fez a variável B ser igual a T. Então, aqui aparece T. Okay? Então, não fez nada demais, só a substituição, assumindo que T é a nossa variável B. Bem, então, se você pegar esse termo aqui, né, essa equivalência aqui, essa igualdade, e trabalhar um pouquinho nela, a gente vai entender como é que fica a outra coordenada. Uma coordenada já é P, mas quem seria a outra coordenada? Então, vamos lá. Então, reorganizando, né, eu tenho que meu del alfa del A é igual a del alfa sobre alfa RD. Eu não fiz nada demais, simplesmente eu isolei o del A e trabalhei com os outros termos. Então, del A igual a del alfa sobre alfa RD, ou seja, del A igual a RD del log de alfa. E aí, se eu fizer uma integração, né, vocês conhecem as regras de integração, o que vai sobrar é que A é igual a RD log de alfa mais uma função arbitrária da temperatura. Essa função arbitrária da temperatura, nós vamos em busca dela. Que função é essa? Bem, a coordenada A é uma função do volume específico. Isso já é esperado, né? Porque ela está aqui. A coordenada A é uma função do volume específico. Isso é importante, porque a gente viu que a coordenada escolhida, né, ela precisa ter essa equivalência diária. Então, vamos em busca. A gente já sabe quem são as variáveis do nosso diagrama. Só que a gente precisa trazer para definir como é que elas vão ficar. A variável A é a pressão, a variável B é a temperatura, mas não é simplesmente colocar pressão e temperatura, ela tem que responder do ponto de vista termodinâmico. E por isso que a gente está trabalhando com a termodinâmica da atmosfera por trás dessas variáveis. Então, como essa variável, né, a variável volume específico, não consta em sondagens atmosféricas, é necessário a gente eliminá-la da equação 7. E para isso, né, a gente vai trabalhar um pouquinho novamente na equação do ar seco, aplicando logaritmo a toda a equação. Então, P alfa é igual a RDT, log de P alfa igual a log de RDT, né, log neperiano,
Então, log de P mais log de alfa é igual a log de RD mais log de T. Se eu isolar log de alfa, que é o que está aqui em cima, ó, eu preciso isolar para substituir. Se eu isolar log de alfa, eu tenho log de RD mais log de T menos log de P. Então, se eu substituir essa equação 8 aqui na equação 7, onde tem log de alfa, minha equação vai ficar A igual a RD, que multiplica todo o log de alfa, mais minha função arbitrária. Ou seja, se eu der uma organizada, vai ficar RD, que multiplica log de RD mais log de T, menos RD log de P, mais minha função arbitrária. E aí, minha equação nova pode ser chamada de A igual a menos RD log de P, mais RD que multiplica log RD mais log de T, mais minha função arbitrária, aí, que é a função da temperatura. E eu vou chamar de equação nova. Bem, como a função ft ela pode ser escolhida arbitrariamente, é importante que a gente escolha uma função que deixe a minha equação 9 o mais simples possível, até porque eu preciso trabalhar um diagrama que tenha coordenadas termodinâmicas, né? E que represente a equivalência de áreas iguais com um diagrama de Clapeyron. Então, eu vou escolher que f de t é exatamente o oposto, né? É exatamente o oposto do que eu tenho aqui para eu poder eliminar. E aí eu vou chamar exatamente menos RD log de RD mais log de t. Ah, professor, mas essa função ela é somente função de t? É, porque RD é constante. Então, só quem varia é a temperatura. Então, se eu substituir lá, eu vou cortar isso aqui. Com isso, vai sobrar que A é igual a menos RD log de P. Professor, mas o senhor não disse que A não era pressão? A é pressão, mas para manter a equivalência de áreas iguais do ponto de vista termodinâmico, não é só substituir P. Tem toda uma física da termodinâmica por trás. Então, nesse caso, A é igual a P, e de fato é. Só que a forma de P que aparece lá é, realmente, se você olhar, A é função unicamente de P. A é igual a P. RD é constante e P é a minha variável em questão. E B é a temperatura. Então, as minhas duas variáveis A e B é pressão e temperatura. São variáveis medidas tanto em superfície como na atmosfera. Agora veja como é interessante. Como é que decresce a pressão na atmosfera? Decresce exponencialmente, ou seja, está fisicamente representada aqui. Então, outras coordenadas também podem ser usadas, né, nesse diagrama, mas você precisa não só inserir a coordenada, você precisa considerar as equações e trabalhar dessa forma até chegar nas coordenadas do diagrama em questão. Então, veja só, um diagrama de Clapeyron ele tem coordenadas menos P e alfa. O diagrama hemagrama ele tem como coordenadas menos RD log de P, ou seja, a P decresce com a altitude exponencialmente, e T, ou seja, B é igual a T, A é igual a menos RD log de P. E esse é o hemagrama. Esse é o hemagrama apresentado para vocês, né? Nós temos as linhas fundamentais do diagrama. Eu não vou destacar aqui as linhas, o que elas significam aqui, né? Eu vou deixar para fazer isso quando for tratar com o diagrama que a gente trabalha com ele, que é o diagrama escrito log P, mas esse é um hemagrama, ele tem essa cara, ele tem essas características aí, essa estrutura que vocês estão vendo. Bem, um outro diagrama é o que eu falei para vocês, é o famoso tefigrama, que foi construído, né, desenvolvido em 1928 por um cara chamado Napier-Shaw, e usa também a temperatura como coordenada horizontal, e a outra coordenada A é obtida através da temperatura potencial. E aí vamos ver, bem, a temperatura horizontal, a coordenada horizontal B é a temperatura, que já facilita, né? Mas quem é a coordenada vertical? Para ele não partiu da equação de estado para o ar seco. Ele partiu da equação da temperatura potencial, que vocês já conhecem.
Então, ele pegou a equação da temperatura potencial, aplicou logaritmo a essa equação, né? Deduziu a equação 10. Aí, como na equação 10 eu tenho variáveis, né? Que, até porque a temperatura potencial vem de toda essa questão das equações de estado. Quando eu chego na equação 10, tem coisas que eu preciso eliminar. Então, para ter uma eliminação de termos, ele usa a equação dos gases para o ar seco, isola P, e aí, voltando na equação 10, ele substitui aqui onde tem P, pelo valor de RD sobre alfa vezes T. Então, ele fez isso, reorganizando a equação, aplicando as propriedades de logaritmo, ele chega à equação 11, né? RD log de alfa é igual a tudo isso aqui. Na equação 7, né, que eu vou voltar aqui, nós vimos que A é igual a isso aqui. Então, se A é igual a isso aqui, então eu posso fazer algumas brincadeiras nessa equação. Veja só. O que é que acontece? Eu estou em busca da coordenada A, lá também no meu tefigrama. E A é isso aqui. Só que eu já observei que RD log de alfa é tudo isso. É a minha equação 11. Então, RD log de alfa está aqui, eu vou substituir nessa equação. Então, fica A igual a tudo isso, mais a minha função arbitrária da temperatura. Ou seja, tem uma relação, né, sempre com variação de temperatura à medida que a massa, né, a parcela de ar se desloca na atmosfera. Ela sofre esse efeito de pressão e isso implica uma variação da temperatura. Por que eu não olho o volume? Porque eu não tenho como usar essa variável na meteorologia, porque eu não tenho como medir esse volume da atmosfera de uma parcela de ar em ascensão vertical ou em movimento descendente na atmosfera. Bem, sim, então essa aqui é a minha equação 12, a variável A está aí. Como eu já disse, o meu objetivo é fazer uma função arbitrária que simplifique a minha equação. Novamente, a minha função aqui é unicamente da temperatura, porque RD é constante, CP é constante, né? Então, o que vai acontecer é que quando eu usar essa função arbitrária, né, que eu acabei de escolher e substituir aqui, eu saio cancelando termos e o que sobra é que a minha variável A, ou a minha coordenada A, ela é CP log de θ, ou seja, ela é CP, calor específico a pressão constante, o log da temperatura potencial. Então, o meu diagrama T-grama tem como coordenada B a temperatura, já facilmente escolhida, e a coordenada A, CP log de θ. E aqui vem a pergunta, mas professor, o nome é uma curiosidade, né? O nome não é T-grama, né? Por que não tem φ aí? Porque, vê, T é uma das coordenadas, φ-grama, mas não aparece φ na outra coordenada. Bem, mas aí a gente pode ir em busca desse φ. Se você pega novamente a equação 10, né? A equação 10 apresentada aqui, menos RD log de P. Então, se eu pegar a equação 10 e nessa equação 10 eu isolar o meu CP log de θ e diferenciar essa equação, a partir daí eu multiplicar ambos os termos, né, dessa equação por T, minha equação se torna a equação 13, né? CP T D log de θ igual a tudo isso aí. Aí eu vou lá na equação dos gases para o ar seco, né? Sei que RDT é igual a P alfa, já conheço, e vou aonde tem RDT substituir por P alfa. Então eu tenho RDT aqui, vou substituir por P alfa. Então vai ficar CPT D log de θ igual a menos P alfa D log de P mais CPT D log de T.
d log de t é dt sobre t, ou 1 sobre t dt. d log de p é 1 sobre p dp. Então, posso substituir lá e eu tenho cpt d log de θ igual a menos p alfa dp sobre p, mais cp t dt sobre t. Cancelando, né? Meu p com p, meu t com t, o que sobra é que meu cpt d log de θ é igual a cp dt menos alfa dp. Mas quem é cp dt menos alfa dp? Pela primeira lei da termodinâmica, isso aqui é dq. Então, eu posso dizer que cpt d log de θ é igual a dq. Por isso está aqui embaixo. cpt d log de θ igual a dq. Eu destaquei aqui que é conhecido que a temperatura potencial ela se relaciona com a entropia específica por essa equação, né? Se você olhar a minha expressão, que eu cheguei a ela, cpt d log de θ igual a dq, e esse t que está aqui multiplicando, passar para cá dividindo, vai ficar cp d log de θ. E aqui fica dq sobre t, só que dq sobre t é a entropia, é dφ. Então, minha equação fica cpd log de θ igual a variação, né? Igual a entropia específica, né? O meu dφ aqui. E isso faz com que o φ que estava aí nessa história toda apareça agora na nossa definição do τφ. Lógico, agora, né, reorganizando, eu tenho que Cp log de θ é igual a φ. E o que era a minha dúvida, né, que era aonde estavam as coordenadas, se eu vejo que Cp log de θ é igual a φ, e eu voltar aqui, Cp log de θ sendo igual a φ, meu A é φ e meu B é T. Por isso que o nome do diagrama é T-φ-grama. Apesar de que aqui o φ não aparece, né, nas coordenadas, oficialmente até aqui o φ não tinha aparecido, mas tem como eu ir buscar o φ sabendo que Cp log de θ é igual a φ. Isso implica, logicamente, que uma linha de temperatura potencial constante sobre esse diagrama, né, Tφ-grama, é uma linha extremamente importante de ser observada. E a entropia, nesse processo todo, né, nesse processo adiabático seco, ela é constante, visto que a temperatura potencial é constante. Então, aí está a origem do nome Tφ-grama. E esse é o formato, né, a cara do diagrama termodinâmico Tφ-grama, para que vocês possam conhecê-los, aqueles que ainda não viram. Ok? Agora vamos para o diagrama mais importante do ponto de vista da meteorologia, porque é esse que é aplicado no dia a dia. É o diagrama SQT log P. Então, como já dito, esse diagrama ele tem sido amplamente utilizado, né, há mais de 50 anos. Hoje eu acho, como ele já foi desenvolvido em 1947, há mais de quase 70 anos, não, já 70 anos de aplicação na meteorologia, tanto meteorologia aeronáutica, marinha, como os serviços de previsão de tempo e clima, né, basicamente serviços de previsão do tempo, eles têm plotado os perfis verticais da atmosfera nesse diagrama. E ele tem sido extremamente útil para o entendimento das condições da atmosfera do ponto de vista de análise da estabilidade da atmosfera. Os nomes, né, o nome desse diagrama é SQT log P. O termo log P é porque a pressão diminui de forma logarítmica, né, com o aumento da altitude, isso a gente já conhece, né, e as linhas, né, de temperatura, elas são inclinadas, então, né, que em inglês é skew, então as isotermas, né, aquelas linhas de temperatura constante, elas são inclinadas nesse diagrama e por isso recebe o nome skew-T, ou seja, isotermas inclinadas e pressão diminuindo logaritmicamente com a altitude. Então, skew-T log P. Então, quais são as variáveis, as coordenadas desse diagrama?
Esse diagrama, como já dito, ele foi desenvolvido em 1947 por um cara, né, Herlofsson, e usou a variável B. Ele escolheu a variável B como sendo menos RD log de P. Menos RD log de P. E aí, mais uma vez, as condições de área iguais têm que ser mantidas, faz uma operação matemática no que já existe e sobra a equação 18. A igual a menos P sobre alfa RD, mais uma função arbitrária da pressão. Agora não é função arbitrária da temperatura, e sim da pressão. Então, se eu pegar a equação dos gases, né, para o ar seco, novamente, P alfa RD T, então eu posso substituir aqui, né, onde tem P alfa por RDT, vai ficar RD vai desaparecer. Então, o que vai sobrar para mim é um A igual a menos T, porque RD com RD desaparece, mais a função arbitrária. Quem é essa função arbitrária? Bem, eu escolhi, né, no caso o Herlofsson escolheu, um menos K log de P. E aí, a coordenada A ficou A igual a T mais K log de P, quando eu multiplico, vou ajustar a minha equação, né, fica um A T mais K log de P. Então, as coordenadas do diagrama skill T log P são simples, né, de serem obtidas. B é igual a menos RD log de P e A é igual a T mais K log de P. Então, o diagrama termodinâmico, o skill T log P é esse aqui. Você tem a escala de pressão, você vê que a pressão diminui com a altitude em escala logarítmica. E a temperatura está aqui nessas linhas vermelhas. Veja que são linhas isotermas inclinadas, por isso que recebe o nome de skill T, ou seja, inclinadas, isotermas inclinadas, log P, ou seja, pressão diminui logaritmicamente com a altitude. E tem as linhas fundamentais do diagrama, né? Como eu falei para vocês, nós temos as linhas horizontais, que são as isóbaras, né? Linhas de mesma pressão. Nós temos essas linhas inclinadas aqui, que são as isotermas. Nós temos essas linhas curvas mais sólidas, são as adiabáticas secas. Nós temos as linhas que meio que curvam aqui, mas são pontilhadas, são as adiabáticas úmidas. E todas as pontilhadas nessa direção, né, da sua esquerda para a sua direita, pontilhada, que segue mais ou menos o padrão da temperatura, mas não é, mas são linhas retas, são as linhas de saturação, né, de vapor, né, pressão de saturação. Okay? Essas são as linhas fundamentais de um diagrama skill T log P. Eu vou parar aqui e a gente retorna daqui a pouco.